Não era o momento, mas o resultado deu positivo. A gravidez é uma certeza. Hoje, quantas adolescentes não passam por isso? Terça-feira, 26 de setembro, é o Dia Mundial de Prevenção à Gravidez Não Planejada. E é o nosso tema de conversa com a ginecologista Gisele Vissossi. Gisele, bom dia. Obrigada por ter vindo, viu? Obrigada a você. Olha, e você pode participar com a gente também, mandando o seu comentário, a sua pergunta para o 99897.000. Gisele, eu nem sabia que tinha um dia de prevenção à gravidez não planejada, porque pelas contas, assim, né, dos especialistas, são 16 milhões a cada ano de adolescentes. Essa data, ela foi criada por organizações governamentais, não governamentais, sociedades internacionais que se preocupam com o tema, porque é um problema mundial, há mais de 7 anos, em mais de 70 países. É um dia direcionado para que se fale sobre a gravidez na adolescência. E, geralmente, não é só na adolescência que ocorre a gravidez não planejada, mas principalmente na adolescência. Dados de pesquisas brasileiras, da Unifesp, por exemplo, colocam que o adolescente, ele, geralmente, no primeiro encontro, ele tem o risco de iniciar a vida sexual. E 70% deles não usam preservativos ou outro método contraceptivo. E, geralmente, isso acontece antes dos 17 anos. Então, a gravidez não planejada, ela é considerada aquela gravidez inoportuna, né? E isso traz sérias repercussões, tanto para a saúde materno-fetal, como repercussões econômicas, sociais, que precisam ser debatidas porque pode estar acontecendo em qualquer família. Né? Essa gravidez não planejada, você falou de repercussões, até físicas, né? O corpo de uma jovem de 15 anos, às vezes até mais cedo, não é, Gisele? Não está preparado ainda para uma gestação? Não. Isso poderia trazer alguns probleminhas? Sim. A gravidez na adolescência, ela tem um risco maior de ter abortamento, existe um risco maior de prematuridade. A grávida na adolescência, aquela gravidez que não foi planejada, ela tem mais dificuldade de iniciar o pré-natal. Muitas vezes ela inicia de forma tardia e isso traz repercussões para o feto também, como o feto de baixo peso ao nascer e as coisas já vão fazendo um efeito em cascata, né? Ela já tem menor chance de prosseguir a amamentação. E com a dificuldade de orientação, de acompanhar o pré-natal, várias patologias ou intercorrências que poderiam ser evitadas acabam acontecendo na adolescência, como alterações de peso, alterações de pressão, alterações de metabolismo, que poderiam ser facilmente evitadas. Isso sem falar também na questão emocional, porque imagina, uma gravidez, né, já é um momento único para a mulher. Aí aos 15, 14, 16, a vida vira do avesso. A gente preocupa porque existe uma interrupção dos sonhos. Muitas vezes ela deixa de estudar, ela deixa de trabalhar. E isso já causa um agravamento em todas as desigualdades sociais, porque ela dificulta, inclusive, o crescimento econômico, porque ela vai ter menos oportunidades de emprego depois. Claro que aquelas que acontecem e assumem é uma situação louvável. Nós vemos pessoas de 30, 40 anos que tiveram seus filhos aos 15, aos 19 anos e conseguiram levar isso adiante e hoje têm filhos maravilhosos. Mas a maioria não tem conseguido isso e a gente tem que atuar nesse sentido, na prevenção da gravidez na adolescência. O que nos preocupa também são os hábitos nocivos que muitas vezes a adolescente está mais vulnerável. Então, ela pode não conseguir interromper, por exemplo, um hábito de cigarro, um hábito de álcool durante esse pré-natal. Todas essas repercussões, elas são um grande desafio em termos de saúde pública e saúde privada. Agora, Gisele, hoje a gente vive num mundo de informação, de conversa, os pais conversam com os filhos, com as filhas, mas ainda assim o número de jovens adolescentes grávidas, ele é muito alto. No mundo todo, olha, pelo que eu pesquisei, 200 milhões de jovens engravidam no mundo. E aí você fala da prevenção. Se existe conversa, se existe uma clareza ali, o que falta mais ainda? Então, a gente precisa de um envolvimento de toda a sociedade, tanto da família, em ser aberta ao assunto, o envolvimento de saúde pública, o envolvimento de políticas públicas que facilitem o acesso a métodos contraceptivos que realmente são eficazes. Nós sabemos que a pílula contraceptiva tem a sua eficácia comprovada, mas ela depende da usuária, ela depende da tomada diária, ela depende de toda uma metabolização do sistema digestivo. Então, métodos a curto prazo em adolescentes não são a primeira escolha mais. Hoje, a Organização Mundial de Saúde, a Academia Americana de Pediatria, a Academia Americana de Ginecologia e Obstetrícia, órgãos relacionados com saúde em toda a Europa estão recomendando métodos a longo prazo. Então, o que são esses métodos? Existe uma sigla em inglês chamada LARC,
que são Long Acting Reversible Contraception, ou seja, contracepção de ação prolongada e reversível, aonde é a primeira escolha hoje para adolescentes. São o sistema intrauterino, liberador de hormônio, o implante, que é colocado subcutâneo no braço, o próprio DIU, de T de cobre, também pode ser utilizado. E na Inglaterra, eles consideram também o injetável trimestral como método a longo prazo. Então, são métodos que eles duram 3 anos, 5 anos e não depende da usuária. Ela pode viajar, ela pode passear, ela pode estudar e o método vai estar fazendo efeito porque ela foi colocado pelo médico no consultório e isso tem uma ação a longo prazo. Ela vai viver a vida dela, se preocupar com as suas atividades e não se preocupar com a contracepção. A responsabilidade da contracepção fica sobre a responsabilidade do sistema de saúde, da família, do Estado e não só da adolescente. Você entregar a cartela de pílula para adolescente, você joga na adolescente a responsabilidade. É muito para ela. Então, nós precisamos assumir essa responsabilidade também. E os métodos a longo prazo, eles estão recomendados nesse sentido, porque nós assumimos a responsabilidade de método de eficácia. À medida que é colocado, até o dia que ela retira, ele permanece com a mesma eficácia. E aí evita-se o número alto de jovens grávidas, até de aborto também, não é? Até de aborto. Então, chegando algumas perguntas para você, Gisele, olha só. Tem uma pessoa que não quis identificar perguntando, o álcool corta o efeito da pílula anticoncepcional? Então, não necessariamente corta, porque existem os estudos que mostram que depende da dosagem, depende da quantidade. É lógico que o metabolismo da pílula, ele é hepático e o metabolismo do álcool também é hepático. Então, se você exagerar, pode haver um comprometimento da insuficiência hepática e pode haver um comprometimento da eficácia. E uma outra pergunta é que o álcool, que tipo de consequência tem quando a mãe não consegue parar de beber? Qual a consequência disso para o bebê? Inúmeros. Existe a síndrome alcoólica fetal, que o bebê pode nascer com várias malformações, até mesmo aumenta a prematuridade, aumenta o risco de óbito fetal. E quando ele sobrevive, pode ter sequelas ao resto da vida. Sequelas hepáticas, sequelas imunológicas, sequelas de malformações cerebrais, atraso de desenvolvimento motor e cerebral. Então, é um hábito nocivo, que o que a gente precisa fazer durante a gravidez é interromper. Agora, a gente tem esse grande número de jovens adolescentes grávidas, aí, né, eles têm que assumir, o filho tem que encarar, como você disse. Não se está começando relação sexual muito cedo? O sexo não está entrando muito cedo na vida? Você falou do primeiro encontro, no primeiro encontro a pessoa já né, tem essa experiência, não está começando muito cedo, Gisele? Então, o começo ele tem que ser uma forma consciente. O que a gente observa muito é que o adolescente parece ser um pouco mais vulnerável com relação a opiniões externas. Ele busca a construção da personalidade baseado não só no que a família colocou, não só no que a escola colocou, ou a sua formação religiosa ou ética. Ele busca muito o exemplo da sociedade. Então, a sociedade como um todo precisa se respaldar em exemplos bons para influenciar esse jovem a tomar suas decisões de forma consciente. Se ele começar mais cedo, ele tem que ter a consciência que ele precisa evitar 2 tipos de problema. A gravidez indesejada e a doença sexualmente transmissível. Exato. Então, que ele comece de acordo com a sua consciência e não porque a amiga já tem relações sexuais ou a mídia muitas vezes coloca isso como uma forma tranquila, banalizada. Nós devemos construir os nossos jovens para que eles tomem as decisões conscientes e buscar o apoio de prevenção de gravidez indesejada, sempre. Que é esse alerta que você traz hoje pra gente. Tem mais uma pergunta que chegou para você, a Érica de Uberlândia, perguntando se o antibiótico corta o efeito da pílula. Como as pessoas têm muita dúvida em relação a isso também, não é, Gisele? Então, a eficácia da pílula, infelizmente, ela é superestimada. Porque a gente acredita que a pílula tenha muito mais eficácia que métodos mais modernos que foram lançados, porque ela já é mais conhecida, mas muitas coisas podem interferir na eficácia da pílula. Alguns antibióticos, sim, podem interferir, mas graças a Deus não são antibióticos de uso rotineiro. Por exemplo, antibióticos que nós usamos para infecções de urina, às vezes infecções tipo amigdalite. Esses antibióticos de uso rotineiro dificilmente influenciam no efeito da pílula. Mas é claro que a eficácia dela muda dentro dos estudos para o uso diário, porque depende de toda uma ação da usuária. Então, ela tem essa diferença de eficácia, diferente dos outros métodos a longo prazo, tipo o sistema intrauterino, que vai dentro do útero, o implante, porque é a mesma eficácia dos estudos
é na vida real. Então, para a gente poder fechar, hoje é um dia importante e é preciso que a conversa se estabeleça ainda mais, que tudo fique muito claro para evitar essa gravidez no momento inoportuno. Exatamente. É preciso que os sistemas públicos de saúde exista uma parceria com esses métodos mais a longo prazo, que eles sejam democratizados, porque hoje a grande dificuldade de acesso é o alto custo, infelizmente. Então, nós precisamos de políticas locais, porque já foi tentado políticas federais e não tiveram sucesso. Então, o que nós precisamos é de uma conversa multidisciplinar para que esses métodos sejam disponibilizados o mais precoce possível para essas adolescentes. Deixa eu agradecer a Gisele Vissossi, ginecologista, que falou para a gente hoje sobre o Dia Mundial de Prevenção à Gravidez Não Planejada. Obrigada, viu, Gisele? Obrigada a você. Volte sempre amanhã total. Obrigada a você pela oportunidade desse dia. Sempre. Boa semana. Obrigada.